Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais um vídeo de psicologia. E hoje vamos continuar falando sobre psicologia institucional, tá certo? A gente vai falar de um esquema bem interessante que são os conhecidos grupos operacionais que você vai aprender agora, certo? Estou usando o livro Psicologias, tá? O link dele tá aqui na descrição se você tiver afim, o link da nova edição, certo? Vamos lá! É o seguinte, a gente vai ter aí alguns pesquisadores que vão pesquisar a psicologia social e dentro da psicologia social os tipos de grupos, tá? A gente vai ter o Riviere, que ele vai fazer uma abordagem de trabalho em grupo. Ele vai fazer uma abordagem de trabalho em grupo, um teste, um esquema, e ele vai extrair, ele vai tirar, ele vai encontrar uma categoria, um tipo de grupo, tá? Que é conhecido como grupo operativo, tá certo? Esse grupo operativo, ele vai pegar várias ideias e vários esquemas, principalmente do Levin, certo? E de conhecimentos da psicanálise, conhecimentos psicanalíticos, tá? Sobre essa relação, desenvolvimento do grupo, relação, construção de grupo. E ele vai construir, então, uma teoria, tá? O que acontece? Esse grupo, primeiro, ele é centrado em tarefas. Então, esse grupo ele é um executor de tarefas, né? O grupo é grupo operativo, é um grupo de operação. Ele é um grupo que vai executar tarefas. Como, por exemplo, tarefas de aprendizado, tarefas de cura. Se a gente for colocar aqui a psicoterapia, né? Ele vai desenvolver essas tarefas. Por exemplo, o AA, o Alcoólicos Anônimos, né? AA. Que é um grupo operativo. Ele vai operar um sistema de psicoterapia ali, certo? Então ele vai ter esse papel. E ele também vai ter um papel de diagnóstico, por exemplo, certo? Por exemplo, você pega aquele grupo de mães que tiveram depressão pós-parto, por exemplo, né? Ou que estão em crise e vai se descobrir que tem uma depressão pós-parto ali. Esses grupos vão trabalhar nessa construção, nessa lapidação para mostrar diagnósticos, trazer diagnósticos e diagnosticar, que no caso, obviamente, é dar uma opinião, mostrar o que possivelmente é aquilo, né? Então a mãezinha tá lá sentada, tem um grupo se manifestando, geralmente tem um profissional de alguma área que é importante para o grupo, por exemplo, nesse grupo de mães, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, que vai poder ali fazer uma leitura e vai ajudar, então, e talvez ele consiga até descrever e pontuar um possível diagnóstico. Então, esses grupos operativos, esse como exemplo, pode ter esse papel também de diagnóstico, tá? Eles vão ter vários papéis, esses a gente pode colocar como os principais, tá? Bom, e aí a gente tem essa questão principal dos grupos, certo? O grupo ele vai ser operativo, ele vai ser dinâmico. O grupo ele vai ser esse grupo de tarefas. Só que embaixo de todas essas coisas que a gente está vendo, lá embaixo assim, vou te ensinar uma palavra, subjacente. Subjacente é o que está embaixo e que vai para cima. Subjacente, tá? Subjacente a todas essas coisas, certo? A gente vai ter outras questões importantes, tá? Olha só que interessante. Esses grupos eles vão ter essa característica. Antes de tudo isso, que é muito visível, o grupo vai desenvolver essas tarefas. E essas tarefas são muito visíveis, tá? A tarefa de aprendizado, cura, diagnóstico, são muito visíveis. Mas embaixo disso tem a seguinte questão, olha só. Uma ruptura de estereotipias que dificultam o aprendizado e a comunicação. O grupo tem esse esquema muito forte, quer dizer, para que esse grupo aconteça, mesmo seja lá qual for o seu objetivo final, a gente vai ter uma coisa muito importante que na formação do grupo, no construir desse grupo, já vai começar a se romper esses problemas iniciais, que esses problemas de comunicação, certo? E dificuldade de aprendizado. Por exemplo, se a gente for pensar no AA, no Alcoólicos Anônimos, vamos pegar aqui como exemplo, tem uma coisa muito forte dentro do vício que é o toque, que é a mania. Tem uma coisa muito forte dentro do vício que aquilo que você repete continuamente, a repetição, né? Por exemplo, aquele movimento de cigarro, de colocar o cigarro na boca, por exemplo, é um movimento que já foi comprovado, onde se você diminui esse movimento, você diminui a vontade de fumar. Então esse movimento ele acaba facilitando a continuação
do seu vício em fumar, por exemplo. Então você diminui o volume de movimento e com terapia, com técnicas, e a vontade de fumar também diminui. Então tem uma parte de mania, tem uma parte de repetição do hábito que fortalece esse vício. Então olha só que interessante. Então isso é uma questão de comunicação, é uma questão de aprendizagem. A partir do momento que você está num grupo que consegue trabalhar essas questões, e ele já vai começar a trabalhar essas questões na formação desse grupo, no início desse grupo, na caracterização desse grupo, no fato dele próprio existir, você ali já tem um primeiro movimento positivo sendo feito. Aliás, tanto positivo quanto negativo, tá? Esses grupos não são só positivos, eles também são grupos negativos, eles podem se tornar, e existem grupos operativos negativos, certo? Então, a gente tem essa característica primeira embaixo, antes de aparecer essas outras. Perfeito? Bom, e esse grupo, o que ele é na verdade, né? E o autor vai escrever assim, ele é na verdade um modo de intervenção, organização e resolução de problemas grupais. Isso é muito legal. Por exemplo, vamos pegar o sistema de empresas, né? O que acontece quando a empresa é uma empresa bacana, grande, só que precisa melhorar? Geralmente você chama ou um especialista ou um grupo especialista para trabalhar o quê? Aquelas características que precisam ser melhoradas. Então esse grupo vem, ele é embutido dentro dessa empresa e ele vai trabalhar de forma grupal, e algumas vezes de forma individual ou das duas formas, mas esse grupo ele vai trabalhar aplicando essas características aqui, ó, tá? Ele vai trabalhar intervindo, ele vai trabalhar nas organizações, ele vai trabalhar na resolução de problemas, tá? Então ele vai entrar nesse sistema e ele vai ser uma resolução de problema. Vamos colocar aqui um exemplo bem xoxo, por exemplo. A gente tem um jogo de futebol, tem as brigas de torcida, e quais grupos que vão intervir? Ali, os grupos militares, tá certo? Então são grupos militares, por exemplo, do choque, que vão entrar para diluir aquela confusão, certo? Aquela briga ali entre torcidas. Isso é um exemplo, tá? Eu diria até que é um exemplo meio tosco, mas é um exemplo de um grupo que vai fazer essa intervenção, tá? Para mediar esse outro grupo. Então ele está dentro da instituição. O grupo de árbitros no futebol, certo? São vários árbitros, né? Ali são os bandeirinhas, o árbitro central. Eles são um pequeno grupo também operativo, que eles estão operando uma organização legal ali de funcionamento do jogo, entende? Dentro de um outro grupo maior, que são os dois times. Então tem todo esse processo. Dentro de grupos familiares, tem os grupos centrais, que são aqueles grupos que administram geralmente problemas da família, são aqueles grupos que dão opinião, que ajudam, aqueles grupos que geralmente são mais centrados, são os grupos operativos familiares, e aí por diante, certo? Então esse grupo, ele na verdade, ele é isso. Ele vai cumprir esses papéis. Tá? De novo é o seguinte, ele vai cumprir o quê? O que ele é, na verdade? Olha só, esse grupo ele é um grupo operativo, ele é um modo de intervenção. Lembra da polícia? De intervir. Ele é um grupo de organização, né? Então os árbitros de futebol eles vão organizar para que o jogo seja sistemático e bacana e tranquilo e funcional, tá? E de resolução de problemas, como por exemplo eu falei o exemplo do grupo operacional familiar, certo? Então isso daqui é o que de fato são esses grupos operacionais, e você vai ver eles em vários lugares, certo? Ou eles já estão formados, ou eles se formam, ou vão se formar, e às vezes eles se formam do nada, em alguma situação, só para executar alguma coisa. E quando aquela situação acabou, esse grupo se desfaz, certo? Então, esses grupos operacionais existem com essas características, tá? Essa teoria, ela é uma teoria consistente, tá? Do Riviere, e ela é conhecida como, olha só, teoria do vínculo, tá? Por quê? Você lembra que eu falei que ele vai estudar o Levin e os conhecimentos psicanalíticos? Então vai se tornar, antes de mais nada, e eu tô explicando o porquê do nome teoria do vínculo, porque esse grupo, ele surge com características de semelhança através de um vínculo, tá? E eles vão se formando vínculos mais conectados. Então por isso que é a teoria do vínculo, tá? É o principal ponto do porquê que esse grupo ele existe e do porquê que ele tem esse objetivo, porquê que ele funciona assim, certo? Ele é uma ferramenta de intervenção institucional, principalmente, tá? Ele vai interferir nas instituições.
Nos vídeos anteriores aqui, eu tô falando sobre psicologia institucional e grupal. Então é legal, quando acabar esse vídeo aqui, ó, provavelmente eu vou deixar os vídeos para você assistir. Eu vou deixar a playlist de psicologia institucional e de grupos. Assiste tudo. Porque quando eu falo assim, ó, que esse grupo é uma ferramenta de intervenção institucional, é interessante você saber o que é processo grupal e instituições na psicologia social, tá? Então você vai entender o porquê que ele é esse tipo de ferramenta. Aqui eu adianto que é o seguinte, ele é uma ferramenta que vai entrar nessas instituições, nesses grupos, nessas estruturas, para aplicar essas características que a gente viu aqui, de intervenção, organização e resolução de problemas, certo? É isso aí, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Esse assunto é top, você aprendeu agora mais um tipo de grupo, mais uma característica e como é a importância. E assim, é interessante que esse tipo de grupo você vai ver em todo lugar. Talvez você seja uma figura, uma entidade, uma pessoa, uma peça desse grupo, né? Ou talvez você seja uma pessoa de fora, ou participe às vezes, ou observe esses grupos sendo montados. Se não observava, agora você vai observar, certo? É isso aí, tamo junto, valeu, espero que você tenha curtido. Escreve aqui nos comentários o título do vídeo e o que você mais gostou para ajudar o canal. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.